que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Você que se liga na Globo, você que se liga no domingo de decisão do Campeonato Brasileiro. O Estádio Olímpico João Avelange é palco de Vasco e Flamengo. Aqui um time luta pelo título, o outro por uma vaga na Taça Libertadores da América. Aqui o coração bate forte, mas o coração vascaíno estará dividido com o estádio do Pacaembu em São Paulo, onde o Corinthians precisa perder e o Vasco ganhar do Flamengo, para que então o gigante da colina conquiste o seu 5º título de Campeonato Brasileiro. Todos os ingressos foram vendidos, ainda muita gente do lado de fora, a torcida vai chegando, vai tomando os seus lugares, o estádio estará dividido para este Vasco e Flamengo pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa só vai crescendo. Todos os outros 9 jogos que acontecem simultaneamente, eles têm interferência técnica no campeonato. É a luta por Libertadores, a luta contra o rebaixamento. Vale a bandeira do Palmeiras, aí o torcedor do Vasco, que normalmente tem uma simpatia, eu diria até uma empatia com o Palmeiras, né? Eles acabam trocando bandeiras, hospedagem em épocas de jogos, e a torcida do Vasco vem acreditando mesmo depois do time eliminado na Copa Sul-Americana. E a do Flamengo não é diferente, não só o fato de um empate levar o time a Libertadores, certamente a rivalidade para evitar que o Vasco seja campeão. Olha, essa foi uma semana especial. Os dois clássicos cariocas, especialmente esse Vasco e Flamengo, eles mexeram muito com essa rivalidade de todo dia, a rivalidade da esquina, a rivalidade da padaria, da escola. Durante toda a semana, toda a energia era trazida aqui para o Engenhão. Então a gente preparou todo o movimento do Engenhão sendo ocupado pelos torcedores na chegada, e aí o Engenhão vai aos pouquinhos vazio primeiro, lá no comecinho da tarde, e aí aos poucos a torcida vai chegando, os profissionais vão chegando, todos aqueles que têm o coração podendo pulsar aqui dentro vão se acomodando no Engenhão. Ele se ajeita e agora vai com praticamente casa cheia para este Vasco e Flamengo, com direito ao sósia do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O Vasco já está escalado e nós vamos então confirmar o Clube de Regatas Vasco da Gama para você. Como vem o Vasco para o jogão decisivo desta tarde aqui no Engenhão? Vamos à escalação do Vasco da Gama. O time do Flamengo está esperando o time entrar em campo. Todo mundo aqui também. Fernando Braz, o goleiro número 1. Número 23, Fagner, na lateral direita. Os zagueiros do Vasco, número 26, Dedé. Número 33, Renato. Na lateral esquerda, com a 18, Jumar. O meio de campo do Vasco hoje tem um losango, né? O primeiro volante é o Newton, número 5. Mais à direita, um pouco mais à frente, o Felipe Bastos, número 21. Do lado esquerdo, o Rômulo, número 37. E fechando esse losango do Newton com o Bastos e com o Rômulo, 6, Felipe. No ataque, Diego Souza com a número 10 e Alexandro 9. Esta é a escalação escolhida pelo técnico Cristóvão, que mais uma vez dirige o Vasco. O Ricardo Gomes continua se recuperando do acidente vascular cerebral que sofreu. Visitou inclusive ontem a concentração dos jogadores do Vasco. No momento em que nós temos toda a movimentação no túnel do Vasco da Gama, os preparativos, os últimos. Newton, Felipe Bastos, Rômulo, Alexandro, Fagner. Capitão hoje, hein? O Fernando Braz, o goleiro do Vasco, é o capitão. Aí vai passando o Jumar, vai ter a responsabilidade de marcar em tese o Negueba, né? Vamos ver se vai ser mesmo do lado direito. Eles estão saindo dos vestiários, aí tem um caminho até o túnel e aí o acesso então ao gramado do Engenhão. Vamos tentar acompanhar assim que houver qualquer movimento de fala, né? Não teve, eles já vão pro gramado. E aí vem com essa faixa que se tornou uma tradição desde o outro Flamengo e Vasco do primeiro turno. E a massa vascaína recepciona o time. Se Deus quiser. Aí a palavra do Dedé, Luiz.
entrada em campo do Vasco, o grito de Vasco, Vasco, da grande torcida vascaína no Engenhão e em todo o Brasil. O ano de resgate, Palmeiras 1, Corinthians 0. Tá animado o torcedor. A faixa tradicional de força ao Ricardo Gomes. E realmente essa relação com o Ricardo Gomes, ela ficou muito especial. Depois que o Ricardo sofreu o acidente vascular cerebral aqui mesmo no Engenhão, no jogo do primeiro turno contra o Flamengo. Tem sido uma estrela do Vasco, Dedé. Mas vamos então confirmar agora a escalação do Flamengo para você. O clube de regatas do Flamengo por 1 ponto para garantir uma vaga na Libertadores. O Flamengo de Luxemburgo. 1, Felipe. Na defesa, número 2, Léo Moura. Aí os zagueiros são 44, Alex Silva. E número 33, Wellington. Com Júnior César, número 6. Na lateral esquerda. O Losango imaginário no meio. Tem então Williams, número 8. Mais à direita o chileno Fierro, número 16. À esquerda Renato com a número 11. E fechando o Losango, Thiago Neves com a número 7. O ataque tem a grande novidade, como informou Tino Negueba com a 19. E Ronaldinho com a número 10. Esta escalação escolhida pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, com o time distribuído desta forma no campo de jogo. O Vasco da Gama já bate bola no gramado aqui do Engenhão. O Flamengo ainda não veio. O sentimento não pode parar. Frase que surgiu durante a disputa da 2ª divisão que o Vasco conquistou. Aí o Rômulo. Você vê o Felipe Bastos, que foi uma escolha do Cristóvão. O Flamengo vem para campo. Léo Moura, Felipe. Aí o Williams. Renato Abreu. Passa também o Júnior César, o Wellington. Aí o Alex Pirulito, o Fierro chileno. Tá aí o Negueba, que é a grande novidade na escalação. E o Ronaldinho, que pode estar fazendo a última partida com a camisa do Flamengo, hein? A empresa que paga o salário do Ronaldinho, o Flamengo ainda não se entenderam. E o Flamengo vem pro campo nesse instante, mexendo com a sua grande nação, com a sua grande torcida. Vai pro gramado do Engenhão, o clube de regatas do Flamengo. Bom dia. Ronaldinho. Como sempre acontece, né? O Ronaldinho Luiz, odiado pelas crianças. Diga lá, Eric. Pegar a palavrinha aqui do Alexandre, afinal, o nosso amigo Paulo Roberto, que cuida das chuteiras dos jogadores do Vasco, disse que a chuteira boa hoje, a chuteira da sorte, tá nos pés do Alexandre. E aí, Alexandre? Pô, é legal, né? Cheguei no estádio, eu já venho vivendo isso há algumas semanas aí de o gol vai ser seu, o gol é seu. Espero que Deus possa me abençoar mais uma vez e possa dar mais essa alegria pra mim. E é lógico que o Paulinho é um cara bem carismático, ele com certeza, sei que ele cuida muito bem de toda a chuteira, mas a minha ele tem um carinho maior. Você vai querer saber quanto tá o jogo em São Paulo ou só depois? Não, só depois. Aí haja coração. Tá certo, aí o Alexandre, que é filho do Lela, grande ídolo do passado, jogou no Curitiba, e o Lela tá presente aqui no estádio para dar mais sorte ainda para Alexandre. Luiz Roberto. Veio passar a semana na casa do filho para dar os caminhos de uma conquista de título. O Lela, que foi campeão brasileiro pelo Coritiba. Os jogadores continuam batendo bola no gramado. Não sei se o Tino Marcos tem condições de fazer algum registro do lado rubro-negro. Tino. Vamos tentar chegar aqui no técnico do Flamengo, Luxemburgo. Não pode mais existir. Para chegar aqui no estádio hoje pro jogo foi uma África. Não pode mais existir esse negócio de ter que vender os ingressos antes, as pessoas chegarem 1 hora antes no estádio, né, enfrentar a torcida, passar com o ônibus dentro de torcida, como nós passamos do Vasco, os caras jogando negócio. Tem que se civilizar um pouquinho mais. E aí, o pessoal, quem tá no futebol, vocês, né, ajudar bastante para poder mexer com esse negócio. Você não pode chegar ao estádio como se fosse uma guerra. É só um jogo de futebol que decide alguma coisa para alguém. Não é uma guerra para nego quebrar ônibus, para nego pressionar, para vocês agora jogar copo d'água aqui. Isso tem que acabar. Isso não pode existir mais. O técnico do Flamengo se referindo à chegada tumultuada do time. O Flamengo teve aqui apressado o seu trabalho de aquecimento, a sua preparação para o jogo, um jogo tão importante, em função dessa chegada complicada aqui ao Engenhão. Vamos confirmar Luiz, a arbitragem. Luiz. Pois não. Não, até porque você vai chamar o Wright agora, e é um detalhe importante.
os árbitros estão com um short igual do Vasco e meião preto também. Não sei se o rádio pode até fazer algum tipo de comentário em cima disso. O que já é uma pisada de bola, porque não é possível que os caras não sabem o uniforme que o time vai usar, meu Deus. Mas José Roberto Rádio, vamos confirmar a arbitragem para o jogo desta tarde aqui no estádio Olímpico João Avelange. Apita o jogo Péricles Bassols, com o Rodrigo Pereira Joia como assistente 1 e o Ednei Mascarenhas como assistente 2. Nesse momento está sendo respeitado o minuto de silêncio. Homenagem ao Dr. Sócrates. Eu tive o privilégio de conviver com o Sócrates no início dele no Corinthians. Em 1982 foi um dos símbolos da grande seleção dirigida por Tele Santana, mas acima de tudo mostrou como pode ser importante a participação do atleta na construção de uma vida mais justa, na conquista da cidadania, com todo o movimento da democracia corintiana na luta pela liberdade de expressão no nosso Brasil. Autoriza Péricles Bassols. Começa o domingo de decisão. Se segure aí. Hoje vamos ter o campeão, os classificados para Libertadores, os rebaixados, os times da Sul-Americana. Hoje temos a rivalidade local, deixando ainda mais empolgante esse domingo especial para fechar a temporada do futebol brasileiro. Alex Silva já toca de cabeça, essa bola vai saindo lateral, que favorece o time do Vasco na esquerda. Aí você vê o Alex Silva, chegou há pouco no Flamengo, completando apenas a 18ª partida com a camisa rubro-negra. Esse é o lateral Gilmar, arremessando ali para o Felipe. Devolução para o Gilmar, Gilmar ajeita para o Rômulo. Como protege, tenta virar o jogo para o Felipe Bastos, ele chuta forte. Foi travado, chegou bem o Renato, a bola ficou com o Fagner. Tentou toque à frente para o Júnior César, os dois caíram. A bola ficou o Alexandre, deixou para o Felipe Bastos. Chegou o Wellington e acabou travando. E a bola vai sobrando com o Diego Souza. Diego Souza toca mais atrás, o Williams sai jogando. Ele tocou errado, o Williams recupera e entrega para Thiago Neves. O Williams, aí ele joga com o Leonardo Moura. Leonardo Moura tem a marcação do Diego Souza. O Moura que não fez um golzinho nesse campeonato, né? Não é um fato muito comum na carreira dele, não. Aí ele traz pela diagonal, tentou adiantar, boa bola. Recebeu o chileno Fierro, bateu pro gol. Foi à direita do Fernando Praz. Esse lance do Fierro que a gente tá vendo aí, se desmarcando, recebendo, chutando, é o que a gente cansou de vê-lo fazer na seleção chilena. Talvez hoje ele esteja escalado na função que ele faz mesmo, que é um segundo volante, mais à frente, né, Júnior? Eu acho que, Luiz, talvez essa função seja a função que ele pode ser aproveitado da melhor maneira. Ele fez uma boa partida contra o Internacional, inclusive o Vanderlei deu uma nova chance para ele. Júnior César não alcança, o lateral é do Vasco. Fagner vai lá para a cobrança. E esse é o resultado do Fluminense, um resultado ruim para o Flamengo, né? Que aspiraria a fase de grupos da Libertadores em caso de vitória aqui e de derrota do Fluminense. Alexandre tocou, linda a bola para o Fagner. Ele botou de 3 dedos o lado externo do pé. A bola fez uma curva, ela fez a curva um pouquinho tarde demais. Olha por essa, olha a curva que ela faz. E passa rente à trave direita do Felipe. Alexandre e Felipe construíram a jogada, o passe foi açucarado. O Alexandre faz alguns gestos ali e você vê que o Vasco chegou na primeira pontada importante do jogo. Não, o Vasco já toma iniciativa, né, Luiz? Talvez até pela necessidade que tem de vencer o jogo de qualquer maneira, né? O Júnior César dá um chutão lá para o ataque buscando o Ronaldinho. Se apresenta ali o Dedé. Faz o domínio e vê uma temporada especial o Dedé, né? A confiança do Dedé é um absurdo. Acredita e faz muito mais do que um zagueiro, né? Quarta-feira lá no Chile teve uma hora que ele queria jogar de centroavante. Thiago Neves para o Fierro. Fierro recebe com velocidade na direita. Negueba fez a infiltração. Bola para o Negueba. Devolução para o Fierro. Tocou para o Thiago Neves. O Flamengo chegou com muita velocidade. E uma troca muito rápida de passes. Fierro, Negueba, calcanhar, Fierro rolou e o Thiago pegou de pé esquerdo. A bola foi à esquerda do gol do Praz. Nossa microcâmera mostra todo o movimento. E você viu que tem bolinha na tela da Globo. Tem gol acontecendo na rodada. Luxemburgo e Cristóvão
Passando instruções, o Cristóvão está um pouco mais elétrico do que o normal. Também não é para menos, né? Chegou a correr uma informação de que o Ricardo Gomes poderia estar no Engenhão para acompanhar de perto o jogo, né? Tá aí o Cristóvão no detalhe para você. Mas o Ricardo não veio, não. Foi ontem para a concentração. Ele esteve jantando ontem com os jogadores, né, Luiz? E todas as outras 4 vezes em que ele teve a oportunidade de participar do jantar com os jogadores, o Vasco ganhou. Aí o Diego Souza tentou a casquinha de cabeça ali, vai o Wellington. Ele conseguiu tocar pro Felipe, experimentou de primeira. O Felipe, depois da artroscopia, mas voltou impossível o Felipe, hein? Ele parece que readquiriu, Luiz, não só a condição física, né? Mas também a condição técnica, né? Ele tem feito realmente, a gente já viu hoje aquele passe que ele deu pro Fagner, que é uma das suas especialidades. O jogo tá, Luiz, o panorama é exatamente mais ou menos como aquilo que eu falei. O Flamengo procura impor um pouco mais de velocidade, tem dificuldade na saída de bola. A gente tem visto que os zagueiros têm tentado uma ligação direta, enquanto o Vasco vai na base da técnica, muito mais na base do toque de bola. Recebe o Fierro, ocupando o espaço do lado direito. Negueba tá livre, ele tentou pro Negueba. O Negueba se assustou com a presença do Gilmar ali, acabou perdendo o tempo da bola. Diego Souza, marcado por 4 jogadores do Flamengo. Tem o Alexandre pela direita. O Diego é muito talentoso. Ele se mandou, foi levando, foi puxado. Teve um puxão de camisa. O Péricles Bassol estava a 3, 4 metros do lance. O Willian chegou. Segura o Diego pela camisa, ele perde o jeito do chute. Zé Roberto Wright. Pênalti claro depois do lance. Negueba recebeu daí, Negueba jogou à direita do gol. Completando o Wright. Pênalti claro, o puxão é assintoso. O árbitro vem na diagonal, vamos acompanhar. Ó. Nesse momento está puxando. O árbitro vem, ele não tem como finalizar porque é desequilibrado. E você vê que o árbitro aparece chegando na jogada. Pênalti não marcado, complicando a arbitragem do Bassol. Você vê que a camisa saiu praticamente toda do calção. Estamos vendo a imagem do árbitro que errou feio. No primeiro turno, né, Luiz, o Vasco reclama de um pênalti também, do mesmo árbitro, Péricles Bassol, do Léo Moura no Bernardo, no fim do jogo. Vasco 0, Flamengo 0 no primeiro turno. Agora a falta marcada sobre o Fierro. As nossas imagens mostraram que o primeiro cartão do jogo para o Gilmar. O Gilmar pegou agora nesse momento, ele deixa a perna e atinge o adversário, ainda tenta com a direita dar uma outra pancadinha, aplicado com correção o cartão. E as nossas imagens mostram que o Péricles, ele não só estava pertinho do lance, como ele está num prisma que ele pode ter olhado para outro canto, né? Um prisma de visão bem interessante. Júnior César ganhou do Fagner, escorregou um pouquinho. Fagner dá um toque, a bola sai em lateral. 19 minutos do primeiro tempo, segue 0 a 0 aqui, 0 a 0 no Pacaembu. Flamengo vai garantindo Libertadores. Corinthians vai garantindo o título. Negueba na dividida, tentou girar. Thiago Neves ficou reclamando de falta. Diego Souza tocou para o Alexandre. Alexandre recebe na ponta esquerda. Chega o Williams, dá o toque certo. A bola vai saindo, é lateral que favorece o Vasco do lado esquerdo. Ô Luiz, sim, Wright. Desde o início do jogo, o Bassol está deixando faltas que ocorrem sem marcar, deixando o jogo seguir. Consequência dessa interpretação, 4 ou 5 vezes anteriores ao pênalti, o pênalti foi claro porque ele foi puxado e ele tinha visão lateral. Não tinha como não sinalizar, perdão. Renato Abreu tira de pé direito, joga essa bola lá pro ataque. E olha, um choque involuntário, não teve intenção efetivamente. Ele até puxa o pé, né, Júnior? Aliás, acho que nem é um pisão, olha só, ele vai virar o pé esquerdo lá. Ele vira, prende no chão e ele vira o pé esquerdo. Não tem um pisão do Dedé. Agora faltou harmonia no trilho de arbitragem, porque, como eu disse anteriormente, o Ednei Guerreiro tinha que sinalizar levantando a bandeira ou pelo rádio avisar ao Pérez que o jogador estava lesionado em campo e caído. Vai ser atendido fora do campo o Thiago Neves. Então, com esses resultados todos, o São Paulo está entrando na Libertadores, iria para a primeira fase da Libertadores. Corinthians, Vasco, Fluminense e Flamengo já entrariam, juntamente com o Santos, na fase de grupos da Libertadores. Corinthians campeão, Ceará e Atlético, os outros 2 rebaixados. Por enquanto, com esses resultados, são estas as definições na classificação que mexe com o Brasil inteiro. Alexandre fez o cruzamento, olha o Rômulo. Rômulo dominou. E o Diego Souza ali solto, sobrou para o Felipe, o chute saiu fraco. E o xará dele, o Felipe, fez a defesa e já sai jogando rapidamente com o Fierro. Fagner. Mais atrás agora Felipe Bastos.
Esse é o Newton. Gilmar do lado esquerdo, Rômulo mais à frente como se fosse um ponta esquerda. Newton ganhou do Negueba. Negueba volta, ajuda muito na marcação. Bola chega no Felipe, que já toca de primeira pro xará dele, o Felipe Bastos. Adiantou na direita, Newton. Apareceu ali meio de surpresa. Fez o drible, levantou, Rômulo! Diego Souza! Gol do Vasco! Diego Souza, número 10. Para levantar a torcida vascaína. O Newton recebeu como homem surpresa, como se fosse um ponta. O levantamento foi um passe perfeito. Diego Souza subiu bonito. Parou de cabeça sem chances para o Felipe aos 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Diego Souza, o 11º dele no Campeonato Brasileiro. O Vasco faz 1-0. Bota a pressão para cima do Corinthians no Pacaembu. O Newton foi curtir uma de ponta e funcionou, Júnior. Houve uma inversão, né, Luiz? Com ele aparecendo, com um elemento surpresa. E depois ele deu um passe realmente daquele que a metade do gol a gente pode considerar que foi dele, né? E o Newton é uma aposta mesmo desse grupo do Vasco. O Newton ficou quase um ano sem jogar futebol profissionalmente, parado por seguidas lesões. E todo mundo gosta muito do Newton, da diretoria, os jogadores, e ele ganhou essa chance hoje na final. Ele realmente é uma aposta do Vasco para o ano que vem. Todo mundo gosta muito do futebol do Newton no Vasco. E aplicou o capitão por esse lance. Ele vai no corpo do Alexandre, ele não permite a jogada, mais uma vez. Mesmo com a derrota parcial, o Flamengo se mantém na zona de classificação para a Libertadores da América. Foram 8 faltas cometidas pelo Vasco, 3 pelo Flamengo. 32 metros e 10 a distância da bola para a linha de gol. Fagner vai para a cobrança. Se movimenta Rômulo, se movimenta Newton. Fagner levantou o desvio. O bandeirinha está na dúvida. Não sabe o que marcar. Baixou a bandeira. Agora levantou e marcou o tiro de meta. E foi o que aconteceu. Olha, a gente está vendo que o Felipe caiu. Me parece que a bola tocou por último no Wellington. Ele toca no jogador do Flamengo. Isso mesmo, no Wellington do Flamengo. Exatamente, toca e o Bandeira não tinha certeza, botou a bandeirinha embaixo, ficou esperando, o árbitro também não definiu. Quando o árbitro apontou, aí o Bandeira levantou dizendo de onde era a bola. Mas a bola seria um corner. Olha o Ronaldinho recebendo do lado esquerdo. Thiago Neves faz o movimento, ele fez o levantamento para o Negueba. Acabou sendo forte demais, Negueba não alcança, é só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Você viu ali de passagem o Diego Souza, aí o Felipe Bastos, o Ronaldinho, personagem, o Diego fez o gol do jogo. Quer ver de novo o gol? O gol marcado pelo Diego Souza no jogo, o gol de cabeça. Newton recebeu na ponta direita. Fez o corte, ganhou a jogada do Fierro e botou na cabeça do Diego Souza. Mais uma vez, olha, Felipe Bastos, Newton, corte em cima do Fierro e a bola perfeita para o Diego Souza. Que bola ele botou. E a torcedora, e a galera do Vasco vibrando. O Vasco faz 1-0, vai cumprindo o seu papel no Engenhão. E a ironia do destino, né? O Newton, que começou a carreira, viveu muitos anos no Corinthians, né, Luiz? Verdade, veio do Corinthians para o Vasco, né? Profissionalmente, Corinthians e Vasco, os times do Newton. Wagner chegando ali com o Ronaldinho. Thiago Neves tocou mais atrás para o Williams. Montou o chapéu em cima do Felipe, que já roubou-lhe a bola. Aí tocou para o Rômulo. Rômulo domina, tem o Diego Souza se movimentando, a bola resvalou no Williams, passa, sobra com o Alexandro pela direita, encostou o Júnior César, recuou para o Felipe Bastos, experimentou, jogou fora. O juiz tinha marcado tiro de meta, mas foi escanteio. Ele vai voltar atrás, que o bandeirinha está chamando a atenção dele lá. Ele apontou o primeiro movimento, braço para baixo, tiro de meta. Quando olhou o Bandeira, que foi efetivamente o córner, ele aí acompanhou a Bandeira, mas não tá legal esse primeiro tempo do Pérez, Bassol. Tá um jogo confuso no jogo.
Vai lá Thiago Neves, Ronaldinho agora não foi cobrar o escanteio não. Ronaldinho se posicionou lá na pequena área inclusive. E vem cobrança do Thiago Neves, o Wellington, a bola passou, o toque de cabeça, Fernando Praz para fazer a defesa. O Williams apareceu ali. Ô Júnior, a gente tá vendo um passeio da torcida do Vasco aí com a nossa câmera. Já teve o seu momento de explosão com o gol do Diego Souza, tá na expectativa do que acontece no Pacaembu. Continua 0 a 0. O jogo diminui um pouco de eletricidade. É bom pro Vasco, Júnior? É lógico, né, Luiz? Até mesmo porque é mais entrosado. A gente sente que o time do Vasco, os jogadores sabem o que fazer dentro do campo, entendeu? O Flamengo vai muito mais na base do improviso. Aí o Felipe faz o levantamento para Alexandro. Alexandro bateu pro gol, Felipe bota para escanteio. Tá ligado o Alexandro no jogo. Essa bola foi no cantinho, ela quica antes, o que dificulta a defesa do Felipe. E em cima do que o Júnior falou, que os jogadores sabem o que tem que fazer, né? O Vasco não treinou essa semana, viajou, jogou e conversou e descansou. É jogar e descansar e conversar, como disse o Eric. Vai lá o Felipe na cobrança do escanteio. Newton, Diego Souza, Dedé, que é sempre um perigo, levantamento, Dedé subiu e o Felipe foi lá para fazer a defesa. No momento em que Péricles Bassols apita. Fim de papo no primeiro tempo no Engenhão. Gol de Diego Souza, 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Flamengo se mantém com os resultados da rodada na Libertadores. O Vasco segue sem sentir o gostinho da liderança. Nosso show do intervalo começa com o Eric Faria, com o Tino Marcos à beira do gramado. O torcedor tá ali se assistindo, trazendo os recados. Manda ver, Eric. Falar com o Diego, Diego está se aproximando aqui da gente. Por enquanto, marcando o único gol do jogo. Diego, lá em São Paulo, 0 a 0, Vasco 1 a 0, o Vasco está fazendo a parte, né? Sem dúvida, a gente não está nem ligado lá. Aqui, além de um clássico, é um título à parte, fora o Campeonato Brasileiro. Então a gente tá brigando aí, vamos manter a mesma disposição para poder vencer o jogo. Foi pênalti ali em você, Diego? Olha, eu sou dúvida para falar. Eu estava inteiro na bola, não consegui chutar. Aí vocês dizem o que foi. Tino. Vamos aqui com o Léo Moura. O Flamengo atacou muito pouco no primeiro tempo, é um resultado justo a seu ver? Não, o jogo tava igual para igual. Eles conseguiram fazer uma jogada pelo lado e conseguiram fazer o gol. Agora, no segundo tempo, aí voltar melhor, pressionar mais um pouquinho a saída lá, pra gente tentar o gol de empate, senão a virada. O Péricles Bassols teve um erro gravíssimo de arbitragem no primeiro tempo. É isso, Zé Roberto Reit? Sem dúvida nenhuma, o pênalti em cima do Diego Souza foi claro. Ele foi agarrado, foi puxado pela camisa. Vimos agora a imagem. Ele já está desequilibrando. Olha lá, ele é puxado e quando ele tenta chutar já está seguro. As imagens são perfeitas. É um erro grave. É um erro grave porque ele interpretou essa jogada de pênalti como ele interpretou algumas jogadas no meio campo. 5 ou 6 infrações não dadas. É pena porque é um bom árbitro, tem potencial e espera voltar até para a FIFA, inclusive. Autoriza Péricles Bassols. Bola rolando, está valendo o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos derradeiros do Brasileirão de 2011. Luiz, no Flamengo com 2 alterações, saiu o Negueba, entrou o David, entrou também o Muralha no lugar do Fierro. Portanto, um atacante no lugar do outro, o meio de campo no lugar do outro. Muralha com a 31, David com a 9. 2 modificações, portanto, no time do Flamengo para o segundo tempo. Que sai jogando aí com o Williams. Lembrando que mesmo com a derrota, o Flamengo nesse momento se mantém na 4ª posição, ou seja, na zona de classificação para a Libertadores. Deu para pegar um papinho rápido com o Cristóvão ali, viu, Luiz? Ele disse que a marcação do Vasco no meio campo estava muito atrás, que era isso que precisava acertar, porque o Flamengo estava pegando muito a segunda bola, e aí era isso que estava preocupando ele até então. Olha o Newton aí dominando, trabalhando com o Felipe Bastos. Joga na direita para Fagner, adianta para o Felipe. Felipe vai para cima da marcação do Williams. Felipe ajeitou para o Fagner, que boa bola. Espirrou, sobrou para o Fagner, bateu Felipe. Felipe bateu. Toca no Williams e vai pela linha de fundo. E aí o Felipe na Gávea jogou quase como um ponta direita muitas vezes. Jogada do Felipe para o Fagner. Defesa do Felipe. Sobra do Felipe do Vasco. E é escanteio.
Veja aí a microcâmera trazendo a defesa do goleiro do Flamengo. E a reação do Fagner. Diego Souza fez de cabeça o gol do jogo. 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Felipe batendo o escanteio. Bola para o Diego Souza. Ele subiu. Renato Abreu tirou de cabeça. Rômulo para trás. Mal. Fagner perdeu o equilíbrio, quase perdeu a bola. Dedé vem atrás dela. Chegou o zagueiro do Vasco. Lá vem Dedé. Tem cruzamento. Williams. Bonito drible. Sai jogando. Bola pegou no Felipe Bastos e chegou no Thiago Neves. Ronaldinho. Muralha na entrada da área. Tem espaço. Bateu pro gol. Passou perto. Chute do Muralha. Saindo à direita de Fernando Praz. Você está revendo. Chute cruzado. Passou perto. Independentemente desse chute, o Flamengo voltou para esse segundo tempo, graças à entrada do Muralha, com um pouco mais de jogo no chão, de bola rolando. Por isso que a sua torcida até deu uma acordada. É por isso que o Flamengo está diferente nesse início do segundo tempo daquilo que foi no primeiro. A bonita festa no Engenhão. Duas torcidas que estão duelando no grito, na vontade. Felipe. Fagner pediu e recebeu. Bola tocada errada ali para o Felipe Bastos. Williams faz o corte e liga com o Ronaldinho. Lá vem Vasco mais uma vez. Felipe no cruzamento para o Diego Souza. Ajeitou, matou no peito, bateu colocado. Foi travado na hora do chute. Sai jogando Alex Silva. Esse é Felipe Bastos. Faz o cruzamento por baixo, dessa vez não chega no Rômulo. Renato Abreu, Ronaldinho Gaúcho. Com a marcação do Dedé. Ronaldinho. Faz o lançamento para o David, condição legal. Lá vem David, no mano a mano. Pedalou, puxou para o meio, fez o toque. Renato Abreu para a esquerda, que é a boa. Gol! É do Flamengo! Renato Abreu empata o jogo no Engenhão. Renato, 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Renato Abreu. Vamos ver na sequência se o David tinha condição ou não. O assistente Joia mandou seguir. Renato Abreu teve calma, categoria, driblou, puxou para a perna esquerda, que é a boa, e tocou sem chances para Fernando Praz. Renato Abreu, tudo igual. Vasco 1, Flamengo também 1. Veja aí a categoria, bela finalização de Renato Abreu. Paulo César Vasconcelos. O gol é resultado da mudança de comportamento do Flamengo. E o gol é resultado também do fato do Vasco ter saído todo para atacar o Flamengo. O Vasco não se recompôs. No primeiro tempo você não viu o Vasco tão exposto assim. Agora, com o Flamengo trocando passes e o Vasco saindo, o Flamengo conseguiu em 3, 4 passos chegar a esse empate. Tem um Flamengo diferente aí. Eu não sei se o Vasco já percebeu. 1 a 1, vamos ver na sequência a repetição do lançamento feito para o David. Chegamos a 13 no segundo tempo. Lá vem Diego Souza. Ele tem a marcação de Léo Moura. Diego Souza faz o cruzamento. Wellington corta. Fagner. Felipe Bastos ajeitou, bateu para o gol. Tiro de meta apenas para Felipe. Rômulo. Tem lançamento para o meio para Alexandro. Wellington de peito. Muralha. Acabou errando o passe. Rômulo. Tem espaço o Felipe Bastos. Alexandro pediu. A bola chega no Diego aqui na esquerda. Lá vem Diego Souza para dentro da grande área. Consegue o cruzamento. Tira do jeito da tira bonito, Alex. Tirou bem. Muralha de primeira para o Ronaldinho. Parou no Fagner. A bola não para, lá vem Vasco mais uma vez. Fagner de longe, bateu para o gol. Aqui, Renato Abreu tem a bola dominada. Toca para Thiago Neves, o Flamengo acelera. Tem cruzamento na direção do David. Cruzou mal o Thiago Neves. Irão sair os dois Felipe. Paulo César Vasconcelos, Bernardo e Eduardo Costa. O Eduardo Costa é para ficar ali atrás, porque o Flamengo está encontrando muita proteção. Então, Eduardo Costa e Nilton ficam mais presos à marcação. Felipe, que você vê aí, também acusou sinais de cansaço. E a entrada do Bernardo é para dar movimentação.
especialmente se ele ficar pelo lado direito, que é onde o Vasco tem criado suas melhores jogadas. Bernardo é o artilheiro do Vasco no ano com 18 gols. A torcida grita o nome do Felipe. E tá aí Eduardo Costa voltando ao time depois de longa lesão. Longa ausência por lesão. Lá vem Thiago. Passou no primeiro lance. Não passou pelo Dedé. Ronaldinho. Ótima bola. Thiago Neves. Fez o toque por baixo na direção do David. Renato Silva tirando. Está jogando o Dedé. Fagner. Rômulo. Eduardo Costa. Bernardo. Tentou passar por dois, perdeu. Foi esperto o Júnior César fazendo a roubada. Saiu da lateral para a ponta, da lateral esquerda para a ponta direita. Falta dura do Gilmar. Falta do Gilmar. Vai ser expulso. Ele recebeu um cartão amarelo aos 18 do primeiro tempo. Vermelho para Gilmar. Recebeu um amarelo aos 18 do primeiro tempo, aos 24 do segundo. Recebe o segundo amarelo, vermelho. Gilmar está expulso. Tá o Cristóvão. Não tinha outra saída aí, o árbitro. Você vê que o Gilmar perdeu o tempo, deitou e independente... Terceira desnecessária, evidentemente o jogador do Flamengo poderia ir mais à linha de fundo, mas como ele já tinha cartão amarelo, ele deveria ter pensado duas vezes que esse tipo de entrada, até o amarelo sairia barato, poderia ter sido expulso direto. Muito bem interpretado pelo Massol a jogada e a expulsão foi correta. A terceira falta do Gilmar no jogo em 21 cometidas pelo time do Vasco. Luiz Fabiano faz 4-1 para o São Paulo. Aqui Muralha, vai levando o Muralha, adiantou, chegou para fazer o corte do Renato. São Paulo faz 4-1 por enquanto, a goleada não está servindo de classificação. Aqui vem o Vasco com o Diego Souza. Thiago Neves pressiona, Diego domina, toca para o Rômulo, de primeira para o Dedé. Lá vai o Dedé, pela direita, Dedé dominando. Fagner se apresenta como se fosse ponta. Ele jogou no meio para o Bernardo. Bernardo dá uma clareada para a perna direita, não deu para chutar. Dedé ficou na ponta, recebe o Dedé. Alexandro, Bernardo e Diego Souza na boca do gol. Bola pro Bernardo, dominou, bateu Felipe! Um milagre do Engenhão! Com a mão ele vira e faz uma defesa sensacional. Microcâmera. Pode até ter ido bem em cima dele, mas foi a queima-roupa a bola do Bernardo. E o passe do Dedé, Luiz? Dedé está iluminado, Júnior. Não, aquela que eu falei antes, né? A respeito da questão física, não serve para o Dedé. Essa regra não serve para ele. O Arnaldo César Coelho, que está comentando na transmissão lá de São Paulo do Kleber, do Casagrande, tal, disse que o gol foi bem anulado. E aqui o cartão foi perfeito para o Williams. Ele Renato. Reclamou, ele não Renato. teve momento. Renato, perdão, desculpa. O Renato. Ele, no momento que ele sobe, faz o movimento e depois reclama. O árbitro aí aplicou o cartão pela reclamação. Fagner na cobrança da falta. O Vasco vai com tudo. 38 minutos, o Vasco precisa de um gol aqui, um gol do Palmeiras. Partiu Fagner, fez o levantamento direto para o Felipe, que encaixa e sai jogando imediatamente para o Leonardo Moura. Vai tentar botar essa jogada de velocidade. Agora Ronaldinho vai pelo meio. Bernardo na marcação. Léo Moura levou a marcação. Ronaldinho pedindo. Rolou pro Ronaldinho. Jogou para fora do gol. E a bola ainda desviou. Uma rara jogada de muita velocidade. E o Bernardo agora foi reclamar com o Péricles, que está punindo o Bernardo com o cartão amarelo. A gente está revendo a jogada, ó, Léo Moura e Bernardo. Tem um braço para lá, um braço para cá. O Wright pode dizer se esse é normal. E o goleiro, o Praz tocou de forma sensacional na bola do Renato. Elton vai entrar. Que defesa do Fernando Praz que nós estamos revendo agora. Na microcâmera. Por todos os jeitos para você. Daqui a pouco o Elton no jogo, já informou o Eric. Aqui o Rodrigo Alvim domina. Joga essa bola para o Muralha. Muralha tem o Wellington ainda como se fosse um atacante, é com ele. O Wellington chega, protege, domina, levantou para Alex Pirulito. Está defendendo o Praz. Seria uma defesa sensacional de novo. Mas foi marcado o impedimento. Vai sair o Diego Souza aí com a 10. O Diego Souza não está gostando não, ó. Abriu os braços, falou. Não gostou muito não, mas aceitou e vai lá falar com o Cristóvão. Não olhou muito pro Cristóvão não, achei que ele fosse cumprimentar. Bom, o fato é que Elton, 39, está em campo, o Diego Souza saiu aí, não gostando muito.
E olha só o Felipe saindo com o Alexandre. Ficou caído ali o Felipe. Globo, a gente se liga em você. Vamos ver depois o período de acréscimo, né, Red? Com certeza, Luiz. Aí o Dedé, o multifuncional. Rômulo tentou a bola. Alexandro domina pro Bernardo. Tirou do Alex Silva. Devolveu pro Alexandro. Felipe segura no cantinho. 43 minutos e meio. David recupera essa bola no passe errado do Dedé. Thiago Neves, de novo no David. Para Ronaldinho. Ronaldinho protege. Thiago Neves passa na ponta esquerda. Muralha fez a infiltração, Ronaldinho vai levando, tem o Léo Moura agora se apresentando na direita. Ele toca para o Leonardo Moura. Leonardo Moura é marcado pelo Elton. Ele vai para cima da marcação, levou para o pé direito, bateu cruzado, soltou o braço, completou a defesa. Termina São Paulo 4-1 sobre os reservas do Santos. Aqui o David protege. Tem Ronaldinho pedindo, ele toca no Ronaldinho. Lá no alto do seu vídeo passou o Alvim, mas ele preferiu jogar com o Thiago Neves. Thiago Neves traz para o pé esquerdo, cruzou para o David. David dominou no peito, tirou do Dedé, bateu. Fernando Praz joga para escanteio. Mas que lance fez o David com a dominada, ele tira o Dedé. E com o shot em briga em São Paulo. Ih, rapaz, briga generalizada ali. Jogadores com colete que são reservas. Aqui a gente tá revendo o lance do David. Esquenta o clima no Pacaembu. O empate vai dando o título ao Corinthians. E o empate aqui daria o título ao Corinthians. Então, já o Marco Aurélio Souza conta pra gente o que aconteceu. Agora tem uma falta sobre o Renato. A gente está vendo a torcida do Corinthians vibrando. Temos ali um desespero dos jogadores de reservas do Palmeiras. O Marco Aurélio, eu vou te chamar já, Marco Aurélio, porque aqui tem uma falta. Tem uma falta para o Flamengo aqui, no campo de ataque. Que não aconteceu, Luiz. Vamos fazer o seguinte, vamos. A gente está vendo a jogada do Jorge Henrique. Renato expulso, Renato Abreu expulso. E o Renato está expulso no Engenhão. A gente está vendo a jogada da falta sobre o Jorge Henrique. O Renato Abreu está desesperado com o Péricles Bassols. Confusão cá, confusão lá, confusão lá, confusão cá. Mas aqui a questão é com o árbitro. Lá foi entre os jogadores porque o Jorge Henrique teria feito firula. Safado! Safado! O Bernardo chamou de fanfarrão e falou que foi eu. A defesa do Renato Abreu de que o juiz teria se confundido com quem o chamou de fanfarrão. Que fim de campeonato brasileiro. Vai lá Ronaldinho na cobrança da falta. Vai Ronaldinho para a bola, bateu direto. Fernando Praz espalma, tira dali. Olha a volta no Wellington, domina ali pela ponta esquerda. Aqui não há nenhum sintoma de que nós teremos esse período que o jogo ficou parado de acréscimo, né? Nenhum sintoma. Bola para o Thiago Neves, está marcado o impedimento no ataque do Flamengo. Aqui nós vamos a 60. Eduardo Costa, teremos mais um de acréscimo. Perdão, a 50. Rômulo fez o levantamento a 51, né? Nós iríamos a 50, vamos a 51 agora. Portanto, mais 1 minuto e meio ainda de jogo. Aqui o desespero dos jogadores do Vasco. Luiz. Diga. Agora uma manifestação muito bonita da torcida do Vasco aqui cantando, mesmo já com a provável perda do título aí. Olha só. Depois de 10 anos de sofrimento, o Vasco está de volta, é o ano da redenção. Termina Botafogo 1, Fluminense 1, Fluminense na fase de grupos da Libertadores. O gigante da colina está de volta a ser protagonista do futebol brasileiro, como deve ser para um time do tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fernando Praz na cobrança, fez o levantamento. Vai subindo o Felipe. Felipe subiu, foi lá para fazer a defesa. No Pacaembu, o torcedor do Corinthians chora. O pentacampeonato vai se aproximando, porque os dois resultados são favoráveis ao Corinthians. Termina o Internacional, tá na Libertadores. 60 pontos. O Wilson Luiz Seneme pode encerrar a qualquer momento o jogo no Pacaembu. Aqui o Cristóvão passa instruções. Aqui Péricles Bassols apita, fim de papo. O Corinthians é campeão brasileiro.
2011. Estão de parabéns. Viu que não faltou luta. O Vasco, depois de tudo que passou esse ano, e conseguiu lutar, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, coisa que ninguém acreditava. Ninguém acreditava na gente, só nós acreditamos. Então, estou de parabéns. E já agora descansar com a família e pensar no ano que vem. O mais difícil a gente fez. Acho que todo mundo correu, se empenhou. Como eu falei no intervalo, o Vasco teve a capacidade de fazer o gol no primeiro tempo, a gente no segundo. Foi um grande jogo, um grande espetáculo. Então acho que está de parabéns os jogadores, de ambos os times, as torcidas. Acho que foi jogado na bola. Infelizmente não deu para o Vasco. O nosso objetivo a gente alcançou, o Vasco também está de parabéns pelo ano que fez e o Flamengo pela Libertadores. Você fica? É o que eu quero. Acho que o Flamengo está batalhando para isso, está se esforçando. Agora acho que agora eu sento para conversar e a minha vontade todo mundo já sabe. Vamos pro Engenhão, Flamengo e Vasco. Vamos saber os detalhes desse jogão. Um empate com sabores diferentes, né? Para o Vasco era vencer no Engenhão e olhar para a televisão. A pedido do clube, uma TV foi colocada bem ao lado do banco, com a transmissão do jogo do Pacaembu. Eu não faço questão nenhuma. Cristóvão não, mas Corinthians e Palmeiras foi sucesso de audiência. Todo mundo dava uma espiada, mas olhava para o campo. E olha que o clássico carioca estava quente. Vamos ao erro número 1 do árbitro Péricles Bassols. Você está vendo o puxão de Williams em Diego Souza. Embora estivesse perto do lance, Péricles não viu. Seria pênalti. Mas 12 minutos depois, nada parou o Diego Souza. Adiantou na direita, Nilton. Apareceu ali meio de surpresa. Fez o drible, levantou, Diego Souza! O trem-bala da Colina saiu da estação. Vasco 1-0. Aí é que ninguém tirava o olho da TV mesmo. Ainda mais com o nosso time ganhando, só dependendo de um golzinho lá. O primeiro tempo deu a impressão de que a parte vascaína seria feita. Mas o Flamengo voltou diferente do vestiário. E aos 10 minutos, Ronaldinho fez aquele lançamento. Que bola do Ronaldinho. David pra cima do Renato. Pedalou, o David clareou. Rolou pro Renato Abreu de pé esquerdo. A situação do Vasco piorou depois que Gilmar foi expulso. Que entrada em Júnior César. Ele já tinha cartão amarelo. Aí o jogo pegou fogo. Chute de Bernardo, Felipe. Arrancada de Léo Moura, chute de Ronaldinho, Fernando Praz. E nos minutos finais, a segunda atrapalhada do árbitro. Expulsou Renato sem nenhum motivo. Confusão em campo. Fim de jogo, 1-1, revolta vascaína no campo. Na arquibancada, não. Cânticos de incentivo, aplausos. O reconhecimento pelo ano incrível. Viu que a gente batalhou até o final e lutamos até o final para tentar a vitória. Os jogadores merecem, eles se entregaram. Isso aí é um reconhecimento por essa entrega deles em momentos muito difíceis. No lado rubro-negro, aplausos também. A tarde foi totalmente perfeita, né? A gente conseguiu o nosso objetivo. A gente queria estar aqui hoje jogando para ser campeão, mas não conseguimos. Então, saber que a gente foi para a Libertadores, tiramos o título do nosso maior rival. Mas ainda havia uma pergunta no ar no Flamengo. Essa imagem era um até logo ou uma despedida de Ronaldinho? Será que ele fica? Agora aumenta as chances, né? Já tinha contrato, muito feliz aqui. E jogando uma Libertadores motiva ainda mais. O título ficou em São Paulo, mas pelo menos o Rio tem o que festejar. Em 2012, vem aí a Libertadores mais carioca de todos os tempos.